Seja bem-vindo à nossa aula de aposentadoria por tempo de contribuição e o cálculo do tempo de contribuição e da carência. São requisitos essenciais que você deve saber, deve compreender e entender para o planejamento previdenciário para que você possa então garantir o melhor benefício para o seu cliente. Sem o devido conhecimento do que é contribuição, a forma de sua contagem e o que é carência e também a forma de se contar este requisito, muito possivelmente o planejamento previdenciário do seu cliente pode ser prejudicado. Vamos à aula? Então, como calcular o tempo de contribuição? É importante você saber, primeiramente, como, além de calcular o tempo de contribuição, quais são os períodos que são considerados como períodos de contribuição. Está lá no artigo 55 da Lei 8.213. Dentre eles, consta o tempo de registro em carteira, ou seja, aquele período em que o segurado trabalhou na condição de empregado, o tempo especial convertido em tempo comum. Isso é importante você também saber, porque o período de atividade especial ele pode ser convertido em tempo comum e inclusive aumentar o tempo de contribuição do seu cliente, e também os períodos de atividade rural, trabalho sem registro e serviço militar. Esses períodos são considerados de acordo com o artigo 55 da Lei 8.213. O que é carência, então? Vamos para a carência. Está previsto lá no artigo 25, inciso 2º da Lei 8.213 de 1991, que para a aposentadoria por tempo de contribuição será exigido um tempo mínimo de carência, que é de 180 meses. 180 meses, se você converter em anos, nada mais é do que 15 anos de carência para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E como calcular os tempos considerados na aposentadoria por tempo de contribuição? O artigo 55 da Lei 8.213 diz o seguinte: o tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o artigo 11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado. Então, quais são as atividades que são consideradas de acordo com o artigo 55 para tempo de contribuição? O tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no parágrafo 1º do artigo 143 da Constituição Federal, ainda que anterior à filiação a regime geral de previdência social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas. Então, aquele período que o cidadão prestou serviço militar, mesmo que de forma voluntária, mesmo que prestado antes da afiliação ao regime geral de previdência social, pode contar como tempo de contribuição. É claro que para isso o seu cliente deverá comprovar esta prestação de serviço junto ao serviço militar correspondente. Comprovando esse período, então, contará para tempo de contribuição. O tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Aqueles períodos em que o seu cliente esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria poderão contar para a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas um alerta, ele deverá ser intercalado. O intercalado significa o seguinte: o seu cliente trabalha um período, fica um período afastado recebendo benefício por incapacidade, posteriormente retorna ao trabalho. Isso é tempo intercalado. Se ele ficar determinado período somente afastado e for requerer o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, este período de inatividade por benefício de incapacidade não contará para tempo de contribuição. O tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo, obviamente que esse tempo tem que contar, é aquele período que o cidadão contribui lá como facultativo, pagando o carnezinho lá mês a mês, esse período irá contar. O serviço referente ao exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal, desde que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria em outro regime. Então, se o cidadão ele exerce uma atividade de mandato eletivo, ele poderá também contar para tempo de contribuição, desde que esse período não tenha sido contado para outro regime de previdência, ou seja, para regime próprio de previdência social. Se não foi contado, poderá contar então para o regime geral de previdência social, o período em que o segurado esteve em mandato eletivo. Lembrando, seja na esfera estadual, municipal ou até mesmo federal. O tempo de contribuição efetuado ao segurado que deixar de exercer atividade remunerada enquanto se enquadrava nos artigos 11 desta lei. O tempo de contribuição efetuado com base nos artigos 8º e 9º da Lei 8.162 de 1991, pelo segurado definido no artigo 11, inciso 1º, a linha G, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. Lembrando que essa legislação, que está no inciso
Sexto, trata daqueles militares que serviam o Poder Executivo Federal, enfim, essas são as situações um tanto mais difíceis de aparecer na nossa realidade para tempo de contribuição. Mas lembrando, contam como tempo de contribuição também. E quais são os principais períodos conforme a gente já viu anteriormente? Tempo registrado na CTPS. Obviamente que esse período ele vai contar para tempo de contribuição, mesmo que as contribuições não tenham sido recolhidas pelo empregador. Isso é tranquilo na jurisprudência. A obrigação pelo recolhimento da contribuição previdenciária não é do empregado, é do empregador. E se o empregador não recolheu e o INSS ou o órgão competente não cobrou do empregador essas contribuições, não pode o empregado ser prejudicado pela inércia de todos os envolvidos. Então, os períodos registrados em carteira de trabalho contarão para tempo de contribuição. O tempo especial convertido em comum, como eu disse anteriormente, os períodos laborados pelo trabalhador, pelo segurado, em atividades especiais, podem ser convertidos em tempo comum para contar como tempo de contribuição e, inclusive, aumentar o tempo de contribuição do seu cliente. Por isso é importante que você analise lá no planejamento previdenciário do seu cliente se ele exerceu alguma atividade insalubre, periculosa, penosa, exposto a alguma situação de risco à integridade física. Você analisando isso, poderá então, o seu cliente provando, obviamente, poderá então aumentar ainda o tempo de contribuição em razão da conversão do tempo especial em comum. O período de atividade rural, aqueles períodos em que o seu cliente laborou na atividade rural, poderão também contar com o tempo de contribuição. Mas é claro, deverá haver a comprovação dessa atividade rural. Apenas uma dica, para fins de comprovação da atividade rural, não vale exclusivamente a prova testemunhal. Tem que existir prova material, prova documental contemporânea ao período que o seu cliente alega que trabalhou na agricultura. Tempo sem registro, desde que comprovado. Aquele período sem registro do seu cliente também poderá contar como tempo de contribuição, desde que comprovado documentalmente. Mais uma situação de que não basta somente a prova testemunhal. Se o seu cliente tiver documentos que comprovem a prestação de serviço de trabalho, mas que não houve o registro pelo empregador na carteira de trabalho, ele poderá então ter direito ao reconhecimento do tempo de contribuição. Isso pode ocorrer, como por exemplo, ele ter documentos que comprovem a rescisão do contrato de trabalho, os olerites, as folhas de pagamento de que ele recebia salário, mas que aquele contrato de trabalho não foi registrado na CTPS dele. Esse período, então, poderá contar como tempo de contribuição. Serviço militar obrigatório. Como já mencionei anteriormente, o serviço militar obrigatório pode contar como tempo de contribuição, mesmo que o segurado tenha prestado serviço militar obrigatório antes de entrar no regime geral de previdência social. Como incluir os períodos não registrados? Obviamente que para você incluir esses períodos não registrados, você deverá comprovar. Exemplo, atividade rural. Deverá ter documentos que comprovem a atividade rural daquele período que o seu cliente alega, blocos de notas, enfim, vai depender de cada caso. Período não registrado na carteira de trabalho, também depende da comprovação dessa situação. Comprovação da atividade rural, como eu já disse, documentação tem que ser contemporânea à época da prestação de serviço. Conversão de tempo especial em comum. Para a conversão de tempo especial em comum é um tanto mais complexo a comprovação, porque existe, dependendo do período em que se busca a comprovação, a existência de laudos periciais que comprovem que aquela atividade exercida pelo segurado era prejudicial à saúde, capaz de gerar direito então à conversão do tempo especial em comum. Tudo isso vai depender daquilo que seu cliente alegar que trabalhou. E aí você pode então buscar a documentação. Mas para ter direito ao reconhecimento desses períodos, é necessário que a documentação, a prova, seja robusta, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, se assim for necessário. A regra prevista na legislação para os trabalhadores expostos a agentes insalubres, então tem que haver a comprovação, e o fator de conversão aumenta então o tempo de contribuição. Se o seu cliente conseguir converter o tempo especial em comum, obviamente terá um aumento. Dependendo da situação, para a mulher é 20%, poderá haver esse aumento do tempo de contribuição laborado em condições especiais, e para os homens o aumento então é o dobro, seria 40% do aumento do tempo de contribuição. E a carência então? A carência mínima está lá no artigo 25, inciso 2º da Lei 8.213, que diz o seguinte: a concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26.
Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial, 180 contribuições mensais. Portanto, deverá o seu cliente comprovar 180 meses de contribuições mensais, ou seja, 15 anos de contribuições para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive nas regras de transição. A definição de carência. A carência é o número mínimo de contribuições exigidas para acessar determinados benefícios, como no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, 180 meses ou 15 anos para ter direito ao benefício. Detalhes: 180 contribuições, como eu disse, equivalem a 15 anos de recolhimento. Nem todo período contado para tempo de contribuição conta para carência, como por exemplo o serviço militar obrigatório. Por que isso não contaria? Porque imaginamos aquela situação do cidadão que prestou serviço antes de se filiar ao regime geral de previdência. Esse período pode contar para contribuição, mas não contará para carência exatamente porque ele não era filiado ao regime geral de previdência social. Então isso não pode contar para carência. A diferença então entre tempo de contribuição e carência. O tempo de contribuição é o total de meses, anos e dias em que houve a atividade laboral reconhecida. Inclui períodos especiais e outros validados pela documentação. Então, aqueles períodos que houve a efetiva atividade laboral e que houve, então, as contribuições para o INSS, nada mais é do que os períodos de contribuição, que são contados em meses, dias e anos. E a carência são as contribuições efetivadas necessárias para a concessão. No caso da carência, ela é contada em meses, diferentemente da contribuição, que é contada em dias, meses e anos. A carência ela é contada por meses. Então, se o cidadão teve um dia de trabalho durante um mês e houve a contribuição deste dia, ele terá um mês de carência, porém terá um dia somente de contribuição. Essa é a principal diferença na contagem da carência e do tempo de contribuição. Um exemplo prático: um segurado pode atingir o tempo de contribuição de 35 anos, mas não cumprir a carência mínima exigida se alguns períodos não forem computados, como por exemplo, como eu disse, aquele período em que ele prestou serviço militar obrigatório não contará para a carência. Então, mesmo que aquilo conte para a contribuição, não contará para o período de carência necessário. E a conclusão é que o cálculo correto da contribuição e a verificação da carência são etapas fundamentais no planejamento previdenciário. Conhecer os períodos que podem ser incluídos e as exigências legais evita indeferimentos ou benefícios concedidos com valores reduzidos. Por isso, mais uma vez, é importante o planejamento previdenciário do seu cliente. E muito mais importante é você saber contar os períodos de carência e os períodos de contribuição. E também saber quais são os períodos que podem ser computados como contribuição, mas que não contam como carência. Exatamente para evitar o indeferimento de benefício ou até mesmo que venha o benefício deferido concedido ao seu cliente, mas com um valor inferior àquilo que ele esperava ou até mesmo tanto sonhava na sua aposentadoria. Até a nossa próxima aula e um forte abraço.